Boa noite, gente. Boa noite. Esse aqui é o nosso tema de hoje, as 3 revelações. Algumas coisas que a gente precisa esclarecer antes de começar. O que é uma revelação, né? Uma revelação é algo diferente de uma descoberta, por exemplo. Uma revelação é algo que chega para a gente de fora, desconhecidos, não vem do nada. Descoberta é o que a ciência faz. Entendemos um pouquinho aqui, pesquisa ali, entendemos uma próxima coisa, descobrimos isso, descobrimos aquilo. Então, descoberta é parte de algo que está dentro da nossa natureza, dentro das nossas possibilidades. Uma revelação, algo que nós não teríamos a menor condição de ver. Por exemplo, num sentido figurado, quando alguém conta um segredo para você, não um segredo, principalmente se for realmente um segredo muito grande, a pessoa não teria a menor noção de saber daquilo, a não ser que fosse revelado esse segredo. Aí a gente usa a palavra revelar um segredo. Então é nesse sentido que aparece a ideia da revelação. Tá? Então revelação é algo que vem do desconhecido. As 3 revelações no pensamento religioso da humanidade, elas vêm de forma sequencial, mas com uma lógica e uma organização espiritual impressionantemente incrível. A gente vai falar um pouquinho disso daqui e como que nós espíritas devemos encarar e utilizar isso a nosso favor. Então, a primeira revelação vem com Moisés, que traz lá do monte, né, os 10 mandamentos. Bom, quando Moisés, nós estamos numa época aqui de semibárbaros, né? Quando ele desce com os 10 mandamentos, ele tem que passar isso para o povo. E aí como é que você vai dizer para o povo assim, olha, não pode mais matar, não pode roubar? Para o pessoal que vai ouvir isso, é uma abominação. Como não posso matar? Se hoje de manhã já matei 2 ou 3, né? Você está conversando com alguém nessa época daqui, começa a discutir, a coisa vai ficando acalorada, a coisa mais fácil que tem é pegar a espada e enfiar no corpo da pessoa e ir para outro. É a coisa mais simples que tem nessa época. Porque agora não pode matar, né? Então Moisés, para fazer valer isso, que é uma revelação divina, que nós não teríamos condição nenhuma de descobrir isso, ele precisa reforçar essas ideias. Então ele traz um conjunto de leis que a gente conheceu, que são leis disciplinares, que hoje são conhecidas como leis mosaicas. A lei mosaica é isso, é um conjunto de 613 leis disciplinares que vão sustentar os 10 mandamentos, e você acaba com 623 no final. Mas a revelação divina são só os 10, que são os 10 mandamentos. Então, para ele fazer valer isso daí, ele tem que ser um cara assim, usando um termo moderno, né? Ele tem que ser um cara meio ditador. Ele tem que chegar e dizer, é isso aí, vocês vão engolir isso, é uma revelação divina, está aqui as leis que nós estamos criando para sustentar isso e pronto. Então ele tem que impor isso, meio que goela abaixo, né? Porque já pensou, Moisés desce do morro com as 10 revelações e chega assim, gente, vamos sentar aqui, vamos discutir isso, vamos ver o que a gente acha disso. Nem é o objetivo, não é para fazer uma votação, uma aprovação, não é isso. Então ele tem que realmente chegar com essa figura ditatorial, né, usando um termo aí mais moderno. E, né, essa revelação chega para a gente dessa forma. Quando Jesus vem, né, Jesus esclarece, mas é muito mal entendido, que ele não veio para mudar a lei. Qual é a lei? São os 10 mandamentos, não são os 623. Porque as outras 613 são leis disciplinares que vão mudar com o tempo e com o lugar. Porque se não mudar, a humanidade não evoluiu, né? Uma lei que não muda nunca significa que você não está evoluindo. Então ele diz, eu não vim para destruir a lei, né? Só que Jesus não vem com esse tom de imposição, ele não impõe nada a ninguém. Jesus vem como esse grande amigo que vai chegar e dizer para a gente assim, olha, vocês já sabem qual é a lei. Por exemplo, não podem roubar. Eu, se fosse vocês, eu não roubaria. Isso é um conselho, não é uma imposição, não está crucificando ninguém, não está agredindo ninguém, é um conselho. Olha, vocês já conhecem a lei e se eu fosse vocês eu não faria isso. Então ele vem como esse grande amigo conselheiro. Depois vem o Espiritismo,
né? Não é Allan Kardec, é o Espiritismo, porque o Espiritismo não é Allan Kardec, ele é simplesmente aquele que trouxe para a gente o Espiritismo de uma forma concisa e direta, preto no branco. Allan Kardec, então, vai pegar tudo isso que acontece até agora, até então, de 1857, e vai colocar isso daí de uma forma para explicar tudo isso. Porque, olha só, pensa lá, vamos pegar aqui o não roubar, né? Quando Moisés fala não pode roubar, o pessoal se revolta, porque não tem explicação por quê. Hoje de manhã eu podia roubar, agora à tarde eu não posso, como assim? Então gera até revolta isso. Jesus vem com esse tom de conselheiro, se eu fosse você eu não roubava. Mas Allan Kardec, com o Espiritismo vai nos explicar por que eu não devo roubar. E se eu souber o porquê de certas coisas, é muito mais provável de que eu faça isso ou não faça, dependendo do que é, do que se eu não souber. Se eu souber por que eu não devo roubar, por que eu não devo matar, por que eu não devo fazer adultério e tal, é muito mais provável que eu vá seguir essa lei, obedecer essa lei. Então, o fato de você ter uma escadinha, né, que é a imposição, o aconselhamento e a explicação, é uma coisa trabalhada lá em cima na espiritualidade, que fez isso acontecer ao longo do tempo, a partir do crescimento da humanidade lá, desde a época bárbara, né? Só que isso acontece de uma forma muito interessante, toda essa sequência de coisas. O Império Romano, até o ano de 63 a.C., havia conquistado vários povos, né, que ele foi se expandindo e tal, mas 2 desses povos chamam a atenção. Então, até o ano de 63 a.C., eles já haviam conquistado o que hoje é a Grécia, né, seriam os gregos, e os hebreus. E cada uma desses povos trazem consigo a sua cultura, o seu conhecimento. Então os gregos, né, têm o seu legado, né, cada um traz o seu legado. Os gregos, qual é o legado dos gregos? É a filosofia, os grandes filósofos, né? Todos os grandes filósofos começam lá na Grécia, Sócrates, Platão, Pitágoras, e aí vai, Aristóteles, né? Então o grande trabalho, o grande legado dos gregos é a filosofia. O que é a filosofia? Você pergunta até esgotar tudo que é pergunta e você aprender, tomar aquele conhecimento. Então, você me pergunta uma coisa, para cada resposta que eu dou, você pergunta algo em cima. Eu te dou a segunda resposta, você faz a terceira pergunta. Eu te dou a terceira resposta, você faz a quarta pergunta e assim vai, até esgotar. Isso é filosofia. Isso vem com os gregos. O outro povo que foi conquistado até essa época é o povo hebreu, cujo legado não tem absolutamente nada a ver com filosofia, zero de filosofia. Tem a ver com teologia. O que é teologia? É o temer a Deus, como a gente fala na linguagem comum. Que você fecha os olhos cegamente e tudo acontece porque no estado de Deus. Deus mandou chover, estalou o dedo, choveu. Deus mandou dilúvio, estalou o dedo, teve dilúvio. Deus mandou isso, acontece. Indiscutivelmente. Isso é teologia. Então, os gregos trazem a filosofia consigo e agora estão embaixo dos romanos. Os hebreus trazem a teologia consigo e estão embaixo dos romanos. Então, essa filosofia e essa teologia que esses povos trazem ficam ali dentro do Império Romano. Só que o Império Romano traz uma coisa a mais, uma terceira perna, que é o paganismo. Então você tem uma mistura aí, no mínimo curiosa, de 3 coisas. Você tem ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né? Você tem teologia, você tem filosofia e você tem paganismo. E não tem nenhum elemento comum entre um e outro. São 3 coisas completamente diferentes. Imagina você viver numa época dessa, no nível de conhecimento, ou quase barbarismo que era, né? Então é muito difícil para esse pessoal. Aí vem Jesus, né? Depois isso tudo acontece em 63 a.C., 90 anos depois vem Jesus aí, né? Digamos um século aproximadamente. Bom, Jesus vem e fala assim, não é bem assim não é nada disso na verdade, né? Não vim destruir a lei, tudo que a gente falou aqui agora e tal. Depois que Jesus passa, né, depois que ele é crucificado e tudo, o que acontece? A gente começa a entrar num processo de transformação muito grande. Até que no ano de 300, ou seja, 250 anos aproximadamente, depois que Jesus morreu, o Império Romano sobe ao poder do Império Romano o imperador Constantino, que decide
que era pagão, e toda a sua cúpula administrativa do império era pagã, e ele decide, por uma série de razões, não dá tempo da gente contar a história, que ele vai apoiar o cristianismo e torna o cristianismo a religião oficial do império. Ele mesmo se converte ao cristianismo. Bom, o que acontece então a partir dos anos 310, 311, quando ele assume? A filosofia vai embora, não se fala mais em filosofia, o paganismo vai embora, porque o império virou cristão, ou pelo menos está tentando virar cristão. Então, nós jogamos fora a filosofia e jogamos fora o paganismo. E dali para frente, a gente fica só com a teologia. O que é teologia? Estalo de Deus e dogma. E a gente vai nessa teologia por um bom número de anos, até 1750. 1750 acontece na Europa, na França, com um movimento muito interessante, chamado Iluminismo, que é liderado por um grupo de filósofos franceses. Talvez Jean-Jacques Rousseau seja o mais projetado no campo religioso, digamos assim. E esse pessoal chega para a população, eles estão embaixo de uma monarquia ditatorial absoluta, um absolutismo terrível, não pode fazer nada, não pode respirar, não pode fazer nada. Então você está sob uma pressão tremenda da igreja, que é dogmática, e do governo, pressão política e social, também dogmática. Então, você não consegue fazer nada ali. E aí esse grupo de filósofos começa a colocar na cabeça da população a seguinte ideia: para que a gente tem cérebro? É para ficar vivendo assim? Ou é para pensar, para pesquisar, para perguntar? Eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. Vamos lá na igreja perguntar isso, vamos lá no rei perguntar isso. Isso começa a incomodar a igreja. Muito, muito, muito. Mas começa a gerar resultado. A população começa a se revoltar, não é nem politicamente, se revoltar contra o fato de termos ficado 1.500 anos, 1.600 anos, parados no tempo, com o nosso pensamento religioso. E o que acontece? Começa a voltar para dentro da França, começa na França, a filosofia. Esses filósofos trazem a filosofia de volta. Quando eles trazem a filosofia de volta, o que acontece? Vamos começar a perguntar, porque isso aqui é filosofia, perguntar e encontrar as respostas. Então, depois do Iluminismo, 1750, teologia continua, mas agora a gente tem filosofia também. Então tem a teologia, mas a gente pensa, começa a pensar. 50 anos depois vem um outro movimento, que é a Revolução Industrial, onde você começa a passar para um patamar de ideias muito mais avançado, onde você... Por que você conseguiu fazer a Revolução Industrial? Porque você perguntou. Se você não perguntasse nada, você não aprendia nada. Então deu resultado a filosofia se reunir com a população, pelo menos na Europa. Então em 1800 a gente fala, puxa, né, vamos fazer máquina de tear, vamos fazer máquina a vapor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Começam a surgir grandes ideias de avanço, que hoje a gente chama de avanço tecnológico, né? Mas são esses verdadeiros pulos que a gente conquista. O que acontece com a Revolução Industrial? Para você fazer uma máquina, para você fazer uma coisa que hoje é o que a ciência faz, né? Tem que ter um método. Você, para conseguir construir um trem a vapor, tem que ter todo um método, uma maneira de fazer, um entendimento, uma coisa bem clara. Primeiro tem que fazer isso, depois tem que fazer isso, depois tem que fazer isso. Você estabelece um método de raciocínio. Então, quando a gente acaba a Revolução Industrial, a gente continua com filosofia e teologia que já estavam lá, não caíram. Mas a Revolução Industrial coloca uma terceira perna, que é a ciência, o método científico. Bom, então a gente tem ali, na saída da Revolução Industrial, a gente tem ali filosofia, ciência e teologia. Teologia, o que é? A nossa ligação com o divino, a nossa ligação com a moral estabelecida por Deus, que a gente chama de religião, no sentido dessa, né, condição moral nossa. Então você sai da Revolução Industrial com filosofia, ciência e religião. Será que a gente já ouviu isso em algum lugar? Interessante para nós espíritas, né? Então, o que acontece a partir daqui? Você tem três pernas que vão correr juntas, tudo junto ao mesmo tempo. Não é que um vem depois do outro, não é que um é mais importante que o outro, os três estão ali ao mesmo tempo. Aí nasce o Espiritismo. Entende que o Espiritismo não podia nascer antes da Revolução Industrial?
O Espiritismo não podia nascer antes do Iluminismo. Porque existe um conjunto de coisas, existe uma sequência, um sequenciamento para que isso aconteça da forma correta como foi. Então, quando o Espiritismo chega, ele tem essas três pernas. O nosso principal livro, que é o livro de abertura, o Livro dos Espíritos, é um livro de filosofia. O que é filosofia? Pergunta e resposta. Tem alguma pergunta e resposta do Livro dos Espíritos? É só o que tem. Porque a gente quer saber isso, a gente quer saber aquilo. Agora agora eu estou entendendo que eu devo perguntar. Vamos perguntar. Fizeram um monte de perguntas. Allan Kardec 14 perguntas e levou lá para os Espíritos, para eles responderem. Então, o nosso livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, é o nosso livro de filosofia. Ali se estuda um pensamento filosófico, toda uma maneira de entender as coisas de forma diferente do que era anteriormente, que era dogmático. É assim, não pode perguntar. Qual que é o nosso livro de ciência? Gênesis. Só uma coisa. O livro nosso de filosofia, qual é a fonte dele? Da onde é que vem as informações que estão escritas nesse livro? Dos espíritos que participaram da codificação. Vem do mundo espiritual, não vem da cabeça do Allan Kardec. Nem vem do rei, nem vem da igreja. A fonte é completamente diferente, por isso que é uma revelação. A fonte não é de nada conhecido, ninguém descobriu aquilo ali. Nenhum cientista foi ao laboratório, olha, vamos fazer experiência aí que eu acho que vamos descobrir isso. Não teve nada disso. Por isso que é uma revelação. Então, a fonte do Livro dos Espíritos é o que foi trazido para a gente pelo mundo espiritual, pelos espíritos que participaram da codificação. O nosso livro de ciência não é a Gênese. A Gênese é um livro que fala sobre ciência. O nosso livro de ciência é o livro que adota a metodologia científica da Revolução Industrial. Allan Kardec, quando vai para as reuniões mediúnicas, quando vai escrever toda a codificação inteirinha, ele usa um método. E o método que ele usa é o mesmo da Revolução Industrial, é o mesmo da ciência. As coisas têm que ser concisas, né? Assim, responderam isso aqui, mas lá na frente eu vou fazer a mesma pergunta de novo, para ver se eles respondem a mesma coisa. Responderam, eu preciso fazer essa pergunta. Mas se eu fizer sozinho a pergunta, não é um critério legal. Eu vou pegar essa mesma pergunta, mandar para 300 ou 800 espíritas, para ver se a gente tem 301 respostas iguais, e tem. Isso é método científico. Então, o nosso livro de ciência é o livro dos médios que vem da metodologia científica. Para ele estudar, né, tudo que foi estudado, mediunidade, tudo, foi utilizado um método científico. E qual que é o nosso livro de religião? É aquele livro onde a gente vai ter todas as informações que nos fazem conectar corretamente com as esferas superiores. Da onde vêm essas informações? Da moral trazida por Jesus. Neste livro está a moral de referência para a humanidade. E ali você vai ver por que Jesus fez tais coisas e não fez outras, por que ele aconselha não roubar, por que ele aconselha não matar, que a gente já conhecia a lei, a revelação já tinha sido trazida. Só que eu me revoltei porque eu queria continuar matando, eu me revoltei porque eu queria continuar roubando. E ele vem nos aconselhar de forma diferente. Então esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, estuda justamente a filosofia, a moral de referência de Jesus em cima de uma filosofia. Quer ver? O Evangelho não podia ter, segundo o Espiritismo, não podia ter vindo antes do Livro dos Espíritos. Primeiro você traz a filosofia, depois você diz, por isso que Jesus falou aquilo. Por isso que Jesus falou aquilo. Jesus se referiu a essa parábola por causa disso, por causa disso, por causa disso. Senão não teria sentido a ordem inversa. Então, todo esse trabalho é coordenado, isso não foi acidente. Bom, então, a gente pensa assim, se eu pudesse trazer esses três homens, né, que trouxeram para nós essas revelações, e a gente pudesse comparar essas revelações, seria muito interessante. O legal seria botar 3 cadeiras aqui, cada um deles sentado na cadeira, e a gente fazer um monte de pergunta para eles, para ver o que eles respondem, a mesma pergunta. Vamos fazer isso, por que não? Então
Então, vamos trazer o nosso entrevistador aqui e vamos ver o que esses três homens respondem para a gente. Então, vamos fazer 8 perguntas e ver quais são as respostas. Primeira pergunta. Vocês nos trouxeram essas leis aí, né? Para que são essas leis? Né? Essa lei tem, como a nossa lei aqui. Se você escreve uma lei aqui, politicamente falando, né, para a cidade, para quem que é essa lei? Para os cidadãos daquela cidade, não são para os cidadãos da outra cidade, é para nós aqui, irem para o país, etc, etc. Então tem digamos assim, um endereço, essas leis. Para quem que elas foram, para quem são essas leis? Moisés vai responder assim, são para os hebreus. Jesus vai falar assim, é para todos. E o Espiritismo vai falar assim, é para toda a criação. Então, olha a diferença de abrangência. Olha a diferença de abrangência. Isso são 3 camadas diferentes. Você não pode começar na terceira. Você não pode aprender física quântica antes de estudar matemática. Então, tem que ter um trajeto que foi traçado pela espiritualidade para isso tudo acontecer dessa forma. Vamos para uma segunda pergunta aqui. Segunda pergunta. Por quanto tempo essas leis que vocês trouxeram vão ficar em vigor? Quanto tempo elas duram? Moisés vai falar, puxa, isso é para a vida inteira, né? Morreu, acabou. Jesus vai falar, é para sempre. E aí cada um entende o sempre, a seu gosto. Olha como é interessante. Né? Como na outra pergunta, para quem são as leis, Jesus responde para todos. Quem são todos? Né? Olha como Jesus é o liberalismo do ensino de Jesus. Quem é o seu próximo? Você entende do seu jeito. Quem é todos? Você entende do seu jeito. Né? Para quanto tempo dura? Para sempre. E Allan Kardec, o Espiritismo, vai dizer que essas leis são eternas, ou seja, já estão valendo há muito tempo. Isso aqui é eterno. Não tem começo, não tem fim. Já estão valendo aí há muito tempo, a gente que só se deu conta agora. Então, olha o nível de abrangência de cada um deles. É como se o Espiritismo estivesse engolindo as outras 2 camadas inferiores, sem menosprezar, porque teve que ser assim. Terceira pergunta aqui, ó. O que essas leis demonstram? Então, elas estão aí. O que elas demonstram? Bom, Moisés vai falar obediência a Deus. Né? O temer a Deus, né? Sou temente a Deus, né? Então, obedecer a Deus. O que essas leis demonstram? Jesus, aconselhamento. As leis estão ali para nos aconselhar a não fazer certas coisas e a fazer outras. Separar o joio do trigo. E o Espiritismo, o que essas leis demonstram? Liberação e engrandecimento. Liberação porque na hora que eu entendo, eu estou livre das picuinhas, eu estou livre de... É necessário, eu preciso investir meu tempo importunando aquela pessoa, eu preciso investir a minha energia falando mal daquela pessoa. Não tem cabimento mais. Eu me libero de mim mesmo. Eu me libero dessas picuinhas. Então existe essa sensação de engrandecimento e liberação. É isso que essas leis demonstram, segundo o entendimento espírita. Mais uma pergunta, 4ª pergunta. Que ideias essas leis expressam? Então, o que você acha que elas expressam? Então, Moisés, força e medo. Força e medo. O negócio está ali, não se discute, cala a boca e aceita. Né? Jesus, fé e amor. Olha a diferença. E aí a gente dá um salto muito grande com a resposta espírita. Fé sim, porém raciocinada. Amor sim, porém incondicional. É uma diferença muito grande. Porque amor incondicional não é que a gente não conheça. A gente conhece, a gente só não consegue sustentar. É assim,
segundos a cada ano, talvez, que a gente tenha aquele amor incondicional. Por exemplo, né, para quem tem filho, principalmente quando a criança é pequena, é um amor incondicional. Tem horas que você está ali com o seu filho, conversando, simplesmente do lado dele, agarrado com ele, abraçado, por, digamos aí, 5 minutos. Naqueles 5 minutos, não teve vizinho chato, não teve pessoa cri-cri, não teve conta para pagar, não teve nada. Ninguém te importunou, ninguém te incomodou, porque a sua atenção não estava naquilo. Se é incondicional, você não pode pensar em nada mais. Então, naqueles 5 minutos, ali é amor incondicional. Então, a gente conhece, só não consegue sustentar. Porque acabou os 5 minutos, a criança sai correndo, a gente vai incomodar o vizinho de novo. A gente vai falar mal dos outros outra vez. Então, nós não conseguimos sustentar. Não é que a gente não conheça. Quinta pergunta. Qual deveria ter sido a atitude dos homens ao receber estas leis? Quer dizer, quando Moisés trouxe, o que ele deveria ter feito? Idem Jesus, idem Espiritismo. Então vamos lá. Moisés, submissão e obediência. Deveria ter sido assim, não foi? Ele precisou fazer 613 leis para a coisa funcionar. Um pouco, né? Um mínimo de funcionamento. Mas deveria ter sido isso, submissão e obediência. Né? Jesus, como os homens deveriam ter recebido essa lei? Com ação, fazer alguma coisa. O temente a Deus, né, que é o primeiro nível aqui, que é Moisés, a submissão, você fica parado, você está dogmatizado por um sistema, um processo, e você não vai fazer nada, você fica ali morrendo de medo. Jesus propõe o contrário. Não, agora que você conhece a lei, vamos lá, vamos agir, vamos ser melhores, vamos fazer alguma coisa em função do próximo, vamos fazer alguma coisa em função de nós, para nós mesmos. Né? Então Jesus propõe ação. E o Espiritismo propõe ação com responsabilidade, porque eu posso agir sem responsabilidade nenhuma, fazendo um monte de bobagem por aí. Então o Espiritismo, ele propõe o que Jesus está propondo com responsabilidade. Responsabilidade é pessoal e intransferível. Cada espírito tem que lidar com isso mesmo, cada um deles. Nós temos que ressarcir os nossos erros, alguma hora vai ter que ser feito isso, ou na mesma encarnação, ou mais para frente, mas alguma hora a gente tem que se ressarcir de todos os nossos erros. Por quê? Porque é responsabilidade. Então, toda ação corresponde a uma reação. Sexta pergunta. Como devemos interpretar as revelações trazidas, não as leis? A revelação, que é maior que a lei, né? Como nós devemos interpretar isso? Moisés. Como assim? Essas são as leis de Deus. É bem claro isso para Moisés. Não tem que falar nada, não tem que discutir nada. Isso é as leis de Deus. Cala a boca e segue. Né? Jesus, como nós devemos, né, interpretar essas revelações? Elas são como praticar a lei de Deus. Foi isso que ele veio fazer. Andar na Galileia, na frente das pessoas, fazendo aquilo para que as pessoas pudessem ver, praticando as leis de Deus. Ele não veio falar, eu trouxe essas leis para vocês fazerem, tchau, vou embora. Não foi isso que ele fez. Ele estava ali mostrando como é que era feita a coisa, como é que se praticava a lei de Deus. Como é que pratica? Deus, uma das leis, dentro das leis de Deus existe o quê? Amor e caridade. Então, vou mostrar para vocês como é que faz caridade. De uma forma que vocês nunca viram. Foi lá e fez. E o Espiritismo, né? Como é que a gente deve entender essa revelação? Como é que a gente deve interpretar? Além de praticar as leis de Deus, é praticar e compreender as leis de Deus. Porque eu posso praticar uma coisa sem saber por que eu estou fazendo. Isso aconteceu com os romanos e os judeus. Quando os romanos tomaram a Judéia, eles falaram assim, olha, vocês aí saem das suas casas e vão lá fazer sacrifício para o imperador. Aí os judeus falaram, como assim fazer sacrifício para o imperador? Tem que fazer sacrifício para o imperador. Mas eu não acredito nisso, mas tem que fazer. Sem saber por que tem que fazer. Não faziam, porque se revoltavam. Então, se eu não souber, se eu não entender dessa forma,
que existe uma compreensão em torno disso, eu vou me revoltar e não vou fazer. Primeiro eu não vou fazer, depois eu vou me revoltar. E a proposta espírita é exatamente o contrário. Para que isso não aconteça, a gente precisa dar explicação, lembra? É o impositor, Moisés, que é imposição, aconselhamento e explicação. Se eu souber por que eu estou fazendo, é muito mais provável que eu faça. 7ª pergunta. Como vocês chamariam estas leis? Fazendo um resumo. Tudo que vocês trouxeram aí, vocês 3, que nome vocês dariam a essas leis? Moisés, a lei de justiça. Jesus, a lei de amor. Espiritismo, as duas juntas. E algo mais. Justiça, amor e caridade. Olha a diferença. Última pergunta. 8ª. Onde estão escritas essas leis? Moisés. Na pedra, fui eu que escrevi. Jesus. No seu coração. Espiritismo, na consciência. Quando Jesus fala no seu coração, depende do que você entende. Por isso que ele fala para todos. Porque ele não impõe nada, ele deixa para você interpretar. Se você falar para o seu coração, Jesus fala para o seu coração, se você entender que é o coração físico, para você entendeu que quando morrer, acabou. Se você é mais espiritualizado, tem conhecimento maior, e tal, você entende que é para depois da morte. E o Espiritismo diz que é a consciência, que isso aí jamais vai sair, jamais vai se apagar. As leis estão lá eternamente, porque elas são eternas em primeiro lugar. E elas estão escritas na consciência. Elas sobrevivem em encarnações, uma após a outra. Então, quando a gente começa a olhar dessa forma, fica mais interessante o estudo. Então vamos trazer aqui, vamos fazer um exercício aqui nós, de, será que eu já entendi tudo isso? Então coloquei aqui uma linha, com cores, e essas 3 revelações. Então, tudo que é preto é antes de se conhecer a primeira revelação. Tudo que é vermelho, já conhecíamos a primeira, mas não conhecíamos a segunda. O que é amarelo, conhecemos Jesus e não o Espiritismo, e o que é verde, já conhecemos o Espiritismo. Então vamos ver aonde em qual dessas 4 cores eu me enquadro. Se eu chegar para vocês e disser assim, olha, gente, eu sou a favor da pena de morte. Aonde que eu estou? Em que cor que eu estou? O que vocês acham? Preto, porque eu não entendi nem a primeira revelação, não entendi nem Moisés que não pode matar. Então, quando eu tenho essa atitude aqui, o que é pena de morte? Não é só botar o cara tirar o cara da jaula, botar na cadeira elétrica. Tem outras versões, aborto e assim vai. Então, quando eu estou com essa atitude aqui, eu estou vivendo há 4.000 anos atrás. O planeta já evoluiu 4.000 anos, mas eu não. Estou ficando para trás. Se eu estou ficando para trás, existe uma boa chance de eu ser degradado. Então isso é preto. Se eu chegar e disser assim, esse cara ou essa pessoa vai me pagar pelo que ele fez. Onde vocês acham que está? Em qual cor? Vermelho. Porque você já não está matando, não está devolvendo olho por olho, dente por dente, assim, por assim dizer, Você não chegou em Jesus ainda, que você está desejando mal. Então você está no vermelho, você está vivendo aí há 2.000 anos atrás. Se eu estiver dirigindo aqui na estrada, na Turnpike, aí passa alguém buzinando, arranca, passa assim e tal, eu falo assim, tomara que bata o carro lá na frente. Isso aqui é hipotético, tudo isso, A gente não faz isso é tudo hipotético. Então, tomara que bata o carro lá na frente, onde será que eu estou aqui? Vermelho. Eu não entendi Jesus ainda, estou vivendo há 2.000 anos atrás. Novamente, é hipotético. A gente não faz isso.
E se eu chegar e disser assim, eu não consigo te perdoar. Você está me pedindo perdão, mas eu não consigo te perdoar. Onde que eu estou? Jesus, olha só, se eu falo assim para você, você está me pedindo perdão, mas eu não consigo te perdoar, no mínimo, eu sei que eu tenho que te perdoar. Tá certo? Se eu sei que eu tenho que te perdoar, eu já passei Jesus. Eu posso não conseguir, é outra coisa, é outra história. Mas eu sei que eu tenho o quê? Então eu estou no amarelo. E se eu chegar para vocês e disser assim, gente, eu estou tentando, definitivamente eu estou tentando ser uma pessoa melhor, estou me esforçando assim que nem louco. Onde vocês acham que eu estou? No verde. Conseguir ser melhor é uma coisa, mas eu já entendi que eu tenho que ser melhor. Então eu já assimilei a terceira revelação. Então você vê, são coisas simples, são 5 exemplozinhos assim, simples. Mas isso nos faz nos reposicionar dentro do pensamento religioso da humanidade. Muitos de nós, em muitos quesitos, estão vivendo há 4.000 anos atrás. Aí você tem um desalinhamento completo com a evolução do planeta. Você vai estar sempre revoltado. Porque o planeta já está lá na frente e eu fiquei para trás aqui, batendo cabeça. Essa era a ideia então, que a gente queria trazer hoje sobre as 3 revelações. Tem muita coisa para pensar, né? Mas isso aí é para ficar no travesseiro à noite. Obrigado então a todos, boa noite.